Olá, nesse vídeo eu vou estar desenvolvendo um sistema supervisório simples utilizando o software SCADABR e o protocolo de comunicação Modbus RTU. Bom, essa rede Modbus ela vai contar com apenas um escravo que vai ser um microprocessador ATmega 328P embarcado na plataforma Arduino Uno. Como está sendo mostrado nesse circuito, o escravo vai estar equipado com 4 elementos. O primeiro deles vai ser um botão pulsante do tipo NA, que depois vai receber via software um pull-up ali nele. Um LED da cor azul, que vai estar também conectado no processador. Um potenciômetro que está trabalhando ali como divisor de tensão, para que a gente possa gerar ali um dado analógico para ser lido posteriormente. E por último, um LED RGB, que vai ser posteriormente utilizado como um atuador analógico. Para poder utilizar esse Arduino como um escravo na rede com todos esses elementos, primeiro é necessário fazer a programação desse microprocessador. Para isso foi utilizada a plataforma Arduino IDE, que é a plataforma nativa já aqui do Arduino e vai ajudar a fazer a programação dele de forma mais simples. A primeira coisa utilizada aqui no código do Arduino foi a inserção dessas duas bibliotecas, a biblioteca Modbus e Modbus Serial. Elas estão disponíveis para download no GitHub e são muito utilizadas na plataforma Arduino quando é necessário fazer comunicação com o protocolo Modbus, já que esse processador não tem compatibilidade nativa com o protocolo e é necessário inserir aqui esses arquivos para que ele possa fazer a comunicação. No seguir aqui do código foi feito um mapeamento do hardware. Aqui foi especificado em qual pino ali da nossa plataforma embarcada está conectado cada elemento ali do hardware. Depois foram colocados os offsets dos registradores do Modbus. Aqui no caso, por exemplo, o LED vai ter um offset 0, assim como os outros. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro para que isso daqui vai servir. Bom, essa biblioteca Modbus trabalha com uma programação orientada a objeto, então é necessário declarar aqui o objeto do tipo Modbus Serial, no caso aqui eu nomeei de MB. Aqui na sequência é possível ver a famosa void setup aqui da interface do Arduino. Essa função ela é executada apenas uma vez no início do código, então é nela que você faz aquelas configurações iniciais que não precisam ser repetidas a toda hora no processador. A primeira delas foi a função config relacionada aqui ao nosso objeto Modbus. Ela se trata das configurações iniciais do protocolo, assim como inicialização do mesmo. Aqui no caso, o primeiro parâmetro está dizendo que o Modbus vai trabalhar de forma serial, vai ser um protocolo serial. Ele vai ter 9600 bits por segundo, esse vai ser o baud rate da rede. E ele vai estar trabalhando aqui com pacotes de 8 bits, sem paridade e com bit de paragem de tamanho 1. Bom, aqui na linha de baixo, a função setSlaveID ela vai pegar esse parâmetro e definir como o endereço do escravo aqui. Como é uma rede Modbus que pode ter mais de um escravo, cada um tem que receber um endereço único, né? E é aqui com essa função que você vai fazer essa configuração. No nosso caso aqui a gente vai usar o endereço 1. Aqui na sequência é a parte que vai informar para o processador ali a nível de hardware o que vai estar acontecendo ali no circuito. Quais pinos vão estar sendo utilizados como entradas e como saídas. Aqui no caso a gente tem o botão que vai ser declarado como uma entrada do tipo pull-up, como eu tinha dito anteriormente. O potenciômetro também está como uma entrada. Já o LED azul ali e os pinos do LED RGB estão configurados como saída. Bom, como o LED RGB que eu estou utilizando no meu circuito ele é do tipo anodo comum, eu inicializo os pinos dele em nível alto. Dessa forma, o LED vai poder inicializar apagado. Aqui na sequência é a parte que você vai inserir os tipos de dados e seus respectivos offsets. No caso aqui, a gente está falando que a gente tem um dado do tipo coil com offset 0 aqui. Ele vai ser um dos dados, assim como o dado but vai ser declarado como um input status, o potenciômetro como input register e o RGB como holding register. Bom, isso termina aqui a parte das configurações iniciais do escravo e a gente pode então passar aqui para a void loop.
Ela faz exatamente o que ela sugere, ela fica aqui em loop, rodando infinitamente, executando essas linhas aqui de forma sequencial. A primeira linha delas é o mbtask, é uma das funções aqui do objeto Modbus. Essa função ela vai analisar o barramento, ver se tem algum pacote ali, alguma requisição do mestre, analisar o que foi pedido e, baseado nos valores aqui dos registradores, gerar uma resposta. Bom, qual é a lógica que vai estar controlando o valor desses registradores então? Essa primeira linha, ela utiliza a função digitalWrite e escreve no pino LED, que está conectado fisicamente ao LED, o valor do coil LED. Dessa forma, se esse coil aqui for setado, o LED vai acender ele na prática e resetado o LED se apaga. A próxima linha aqui, ela pega o input status but e escreve nesse input status o valor da leitura do botão. Aqui no nosso caso, a hora que a gente tiver lá o supervisório, quando o botão não estiver pressionado, a gente vai estar vendo o valor 1, já que ele tem um circuito de pull-up. E quando ele for pressionado, vai ser possível enxergar o valor 0. A linha na sequência aqui, ela faz uma coisa muito parecida com a linha de cima. A diferença é que ela vai escrever no input register a leitura analógica do potenciômetro que está conectado ali no circuito. Aqui na sequência, a gente cria uma variável do tipo inteiro chamada RGBData. E nessa variável é atribuído o valor do Houding Register RGB limitado entre 0 e 4095. Esse valor vai ser então jogado nessas três linhas de baixo aqui, que fazem uma lógica para gerar uma cor no LED. Basicamente o que ela faz? Ela vai pegar esse dado aqui de 16 bits, que é equivalente ao 1 Houding Register do Modbus, e ela vai ignorar os 4 bits mais significativos. Os próximos 4 bits vão ser associados à cor vermelha do LED, os próximos 4 à cor verde e os últimos 4 à cor azul. Dessa forma, um valor qualquer no registrador RGB vai gerar uma cor ali na prática no LED. Bom, essas foram as configurações feitas aqui no Scravo, no Arduino, e vão servir de base depois na construção do nosso sistema supervisório. Bom, agora que o nosso Scravo ali, o nosso Arduino já foi configurado, nos resta fazer a instalação do software para começar a construção do nosso sistema supervisório. Para isso eu vou entrar aqui no site scadabr.com.br. Esse aqui é o site oficial aqui do nosso software que a gente vai estar utilizando, que é o ScadaBR. Basta descer um pouco aqui na página inicial mesmo e você vai encontrar aqui um botão de download para poder baixar um instalador do ScadaBR. Você vai ter que esperar alguns segundos aqui no SourceForge para poder fazer o download. Daí um navegador de arquivos se abre para que você possa alocar o seu instalador em alguma parte do seu computador. No meu caso eu vou deixar aqui nessa pasta. Bom, agora você espera o download ser concluído. Quando o download for concluído, então você executa o arquivo que for baixado, permite que ele haja como administrador aí no seu computador e você vai chegar nessa tela aqui. Você pode selecionar a linguagem do programa, no meu caso eu vou deixar em português. Você clica em próximo, concorda com os termos do ScadaBR. Essa parte também pode deixar do jeito que está. Nessa região você pode realocar o ScadaBR em alguma outra parte aqui do seu computador. No meu caso eu vou deixar nessa pasta aqui. Você dá em próximo, a porta é 8080. Aqui você coloca um usuário e senha para poder logar no ScadaBR. Caso você deixe esses campos em branco, seu usuário e sua senha vão ser admin. Dessa forma. Pode clicar em próximo. O ScadaBR necessita do Java para trabalhar, o Java 6 ou o Java 7. E nessa região você deve indicar para o ScadaBR aonde está instalado o seu arquivo do Java. Naturalmente ele vai acessar esse endereço. Se você não instalou o seu Java em alguma região diferente no seu computador, ele vai ser capaz de encontrá-lo sozinho. Próximo. Nessa parte você espera que o ScadaBR seja instalado. Quando isso terminar, eu volto. Bom, uma vez que aquela tela acabou de carregar, a instalação foi feita,
você mantém aqui o banco de dados Derby e da próxima. No caso aqui, eu vou tirar essas duas seleções e vou marcar em terminar. Bom, assim que o SCADABR foi instalado, é preciso que você reinicie a sua máquina para concluir algumas instalações. Caso contrário, a sua comunicação pode não funcionar. Então, eu vou reiniciar aqui a minha máquina e em um segundo eu estou de volta. Bom, depois da máquina reiniciada, você vai vir aqui no menu iniciar, vai pesquisar por Monitor Tomcat. Esse aqui é então o servidor que o SCADABR vai utilizar para se hospedar e que é instalado junto com o SCADABR. Você vai executá-lo como administrador. Depois que você executou o Tomcat, ele vai aparecer aqui no canto inferior direito da sua tela. Você clica com o botão direito em Start Service. Então você vai inicializar aí o Tomcat. Uma vez inicializado, você pode entrar aqui no seu SCADABR. Ele vai abrir aqui o seu browser para que você possa entrar no SCADABR. Certo? Como eu disse, como eu deixei aquelas regiões em branco, o meu usuário e minha senha aqui vai ser admin. Então eu clico em login. Essa daqui vai ser então a tela inicial aqui do SCADABR, que a gente vai começar o nosso projeto. Para começar então, a gente vai primeiramente criar um novo data source. O data source ele é a região aqui do SCADABR onde você vai fazer a configuração do seu protocolo e vai declarar tudo ali que vai estar se comunicando na rede. Primeiramente a gente vai escolher aqui qual o tipo de protocolo, no nosso caso vai ser o Modbus Serial. Você seleciona e adiciona aqui um data source. Vai abrir então essa interface aqui para você fazer as configurações. Eu vou colocar aqui no campo nome supervisório. Vai ser o nome que eu vou dar para o meu data source. Ele vai ser atualizado a cada 500 milissegundos. No caso aqui, ele já está com a porta de comunicação associada ao Arduino, a única com que eu estou utilizando no meu PC agora. O baud rate bate com o que a gente programou lá, 9600. 8 bits de dados, 1 bit de stop, sem paridade. Você pode vir aqui agora e salvar esse data source. Quando você salva, aqui na região de baixo vai aparecer a parte das configurações do data point. Então você clica aqui no botão inserir data point, esse bloquinho aqui do lado. Vai abrir então uma interface para que você possa fazer as configurações dos chamados data points. Os data points serão então as variáveis, as tags de dado que serão associadas ali aos endereços que nós programamos anteriormente no Arduino, para que eles possam fazer a comunicação. Por exemplo, eu vou começar aqui criando o data point relacionado ao LED ali do nosso hardware. Eu vou dar o nome dele de LED. O tipo de registro dele é um coil. Ele é um dado binário e o offset dele, lembra que a gente programou lá na interface do Arduino, vai ser 0. Então a gente pode salvar. Esse então foi o data point do LED. A gente clica aqui de novo para adicionar um novo. Agora eu vou colocar o do botão. Vou colocar botão, ele é do tipo status de entrada, binário com offset 0, foi o que a gente programou lá. Salvar. A gente clica aqui mais uma vez para adicionar um novo data point. Esse de agora vai ser o potenciômetro. Ele é, no caso, um registrador de entrada, um input register. Ele vai ser do tipo inteiro de 2 bytes com sinal, um offset 0, igual foi programado lá na interface do Arduino. Salvar. E por último, a gente tem lá o nosso LED RGB. Vou chamar ele de RGB. Ele é um tipo Holding Register, registrador Holding. Vai ser, no caso, um dado inteiro de 2 bytes com sinal, offset baseado em 0, 0. Salvar. A gente declarou então as 4 variáveis, os 4 data points relacionados ao nosso processo. Uma vez que isso foi feito, você pode vir aqui e acionar o data source. E nessa parte aqui de baixo, acionar cada um dos data points individualmente. Bom, nessa etapa já é possível visualizar que ali no circuito
alguns LEDs do Arduino estão piscando. Isso indica que a comunicação já está acontecendo. Para que a gente possa ver os valores dessas variáveis agora, a gente sobe aqui no SCADABR e vai aqui na parte Watch List. É o primeiro item. A Watch List então vai ter todos os data points criados aqui do lado. Você clica nessa setinha verde para poder inseri-los na Watch List. E aqui já é possível você ver que os dados estão sendo adquiridos pelo supervisório e que os valores estão sendo atualizados. Por exemplo, o botão ele está com o valor 1, porque ele não está pressionado. Se eu fisicamente pressionar esse botão, o valor vai ser atualizado para 0. O LED está apagado. Se eu vir aqui e digitar um valor 1 nele, o LED acende fisicamente ali. Da mesma forma que se eu digitar 0, o LED deve apagar. Uma mudança aqui na posição do nosso potenciômetro, do nosso trim-pot, causa uma variação no valor ali na nossa tela. E por último, o nosso LED RGB, a escrita de um valor vai gerar uma determinada cor ali no elemento. No caso aqui a gente tem algumas dessas cores. Isso pode ser verificado que cada valor aqui vai escrever uma cor diferente ali fisicamente no LED, seguindo a lógica que foi implementada. E digitando 0, ele deve se apagar. Bom, agora que todas as variáveis foram colocadas e foi certificado que a comunicação está funcionando, a próxima etapa é criar uma interface gráfica que represente o processo físico aqui na tela do nosso computador, aqui no SCADABR. Para fazer isso, nós vamos aqui na opção Representação Gráfica do SCADABR. É o segundo item logo à direita da Watchlist. Você vai clicar aqui nessa opção e a interface inicial vai ser essa daqui, sem ter muita coisa. Você então vai clicar nesse item, a nova representação, e você vai entrar aqui nessa interface de criação da representação gráfica. A primeira coisa é sempre dar um nome, no caso aqui eu vou colocar representação 1. E aqui o SCADABR dá a opção de colocar uma imagem de fundo aqui na sua representação gráfica, para que você não deixe ela em branco. Você pode clicar aqui em escolher arquivo e ele vai abrir o seu navegador de arquivos para que você possa localizar uma imagem. No meu caso aqui eu já deixei uma imagem pré-pronta aqui para poder utilizar nesse projeto. Você escolheu a imagem, clica em fazer o upload de imagem. Certo? Então aqui eu já tenho o meu plano de fundo que eu já tinha gerado para poder utilizar aqui no projeto. Agora nos basta adicionar os elementos gráficos aqui. A primeira coisa que vai ser adicionada vai ser um GIF binário. A gente vai clicar aqui em GIF binário, clicar em adicionar e ele vai aparecer aqui no meio da tela. Nós vamos clicar aqui nessa segunda opção, editar configurações de componentes de DataPoint. Você clica aqui e ele vai pedir para você associar esse GIF com alguma das variáveis. Nesse caso eu vou utilizar o botão. Vai ser o botão. Como o botão ele é um dado input status, ele não é configurável e também não tem por que exibir controles. Então a gente dá um salvar. Você vem aqui de novo, agora na opção de baixo, editar processador gráfico. Essa é a região onde você vai realmente inserir quais vão ser as imagens associadas aos valores da sua variável, que é assim que você vai criar a sua interface gráfica. No caso aqui, o SCADABR já tem um banco de dados com diversas imagens que você pode escolher. No meu caso, para o botão, eu vou estar utilizando o elemento liga e desliga botão. Daí ele te mostra todas as imagens daquele elemento e você pode escolher uma imagem para quando o valor é 0, uma imagem para quando o valor é 1. No meu caso, como eu tenho um circuito de PWAP e quando o botão é pressionado aparece um valor 0, eu vou colocar na imagem 0 o botão vermelho e na imagem de 1 o botão azul, já que o botão vermelho dá uma impressão de botão pressionado. Você clica em salvar e a sua interface já vai estar colocada aqui. Eu vou inicialmente posicioná-la nessa região. O próximo elemento também vai ser um GIF binário. Vamos tentar fazer a representação do nosso LED azul. Você clica aqui em adicionar componente, o associa com o LED,
No caso ele é configurável, mas nós não vamos marcar essa opção nesse momento. Salvar. No processador gráfico eu vou associá-lo às imagens LED 32 e vou escolher a imagem 0, um LED azul apagado, e a imagem 1, um LED azul aceso, e vou salvar. Vou posicioná-lo mais ou menos nessa região. Bom, esse LED aqui ele vai representar o valor do LED real. Mas e se eu quiser fazer uma escrita desse valor pela interface gráfica? Para isso vai ser utilizado um botão do tipo escrita. Você seleciona esse elemento, o adiciona à interface. Aqui você pode associá-lo ao valor LED, não é necessário marcar configurável nem exibir controles. Você clica em salvar. Depois aqui na parte do processador gráfico, vou colocar aqui quando o LED estiver ligado, vai aparecer o texto desligar. E quando estiver desligado, vai aparecer o texto ligar. Vou colocar uma altura de 20 e um comprimento de 40 aqui nesse botão. Dessa forma. O terceiro elemento que vai ser colocado vai ser uma maneira da gente poder enxergar o valor do potenciômetro ali. Uma maneira bem dinâmica de poder enxergar esse valor é plotando um gráfico do valor do potenciômetro pelo tempo. É possível fazer isso aqui no SCADA-BR utilizando o elemento gráfico. Basta você selecionar, adicionar o gráfico e vai aparecer esse gráfico aqui bem grande até. Você clica aqui em editar configurações, dá um nome, no meu caso eu vou colocar gráfico, colocar a duração do eixo das abscissas de 1 minuto e associar o datapoint potenciômetro ao gráfico. A gente volta aqui nessa região, na parte, tem que subir um pouco aqui para poder enxergar. E aqui na parte de largura eu vou colocar 400 e em altura 200. Certo. Agora a gente já tem aqui um gráfico que mostra o valor aqui do nosso potenciômetro em função do tempo. Uma maneira bem dinâmica aqui de mostrar dados analógicos no SCADA-BR. Vou posicionar agora um pouco esses elementos aqui para a esquerda para poder liberar espaço para o nosso quarto elemento agora. Bom, o que nos resta é a escrita do LED RGB. Para isso nós vamos utilizar alguns elementos. O primeiro deles vai ser um GIF dinâmico. Você seleciona, clica em inserir, vou arrastar aqui para esse canto. A gente vai associar esse dado ao RGB, salvar. Agora a gente vem aqui editar processador gráfico. A gente tem que especificar os valores mínimos e máximos que essa tag pode assumir para que ele possa fazer o processamento gráfico ali. No nosso caso, a gente limitou essa tag entre 0 e 4095. Aqui a gente pode clicar em exibir texto, caso a gente queira que o valor real seja mostrado aqui na tela, mas eu vou optar por não deixar. E aqui na imagem dinâmica eu vou estar utilizando um small dial, que é uma espécie de um ponteiro aqui que vai representar o valor do nosso LED RGB dentro daquela escala que foi gerada. Bom, o próximo elemento a ser inserido vai ser um elemento do tipo datapoint simples. Vamos selecioná-lo e inserir a composição. Ele vai ser associado também ao LED RGB. Esse sim vai ser configurável e exibir controles. A gente dá um salvar, vem aqui no processador gráfico e coloca exibir nome do datapoint. Dessa forma a gente vai ter aqui essa pequena interface que mostra o valor da tag RGB, sendo que será depois possível escrever valores nela a partir da configuração. Então nós temos aqui essa caixinha mostrando o valor do LED RGB, que quando a interface gráfica for salva, será possível alterar o valor dessa tag por meio dessa interface. Bom, com tudo que foi feito até agora, vamos salvar o supervisório. Bom, nessa parte já é possível ver
uma interação aqui entre as partes do supervisório e da interface gráfica, como por exemplo o botão, que quando pressionado aqui fica apertado na tela, o pressionar ligar aqui do LED e desligar, assim como a mudança no valor do potenciômetro vai causar uma mudança ali no gráfico. E da mesma forma, clicar sobre essa setinha e escrever, por exemplo, o valor 10 e definir, causa uma escrita no valor do LED RGB. Colocando 0, ele volta para o estado inicial. Bom, essa interface com certeza já atende o pedido aqui do nosso processo, sendo capaz de monitorar e interagir com todos os elementos dele. Contudo, a adição de mais um recurso poderia melhorar em muito essa interface, dando maior funcionalidade a ela. Para isso, vamos clicar aqui na região Editar Representação. E aqui é o seguinte, como a gente tem esse LED RGB que recebe um valor numérico e descreve isso entre as 3 cores, gerando as cores ali no LED, eu gostaria de ter aqui do lado botões que me indicassem, eu não precisasse vir aqui e escrever, por exemplo, o valor equivalente ao vermelho puro. Eu tenho um botão que eu apenas clico e já faz isso para mim. A mesma coisa para o verde e para o azul. Para fazer isso, nós vamos utilizar um outro recurso aqui do SCADA-BR, que é o scripting. Então nós vamos salvar aqui a interface gráfica e vamos lá para a região de scripting. Contudo, antes nós vamos vir aqui no Data Source, aqui em editar. Nós vamos acessar aqui as nossas variáveis, nossos data points, especificamente o data point RGB. Nós vamos vir aqui em editar e vamos copiar o SHID, ou XID, aqui do nosso data point. Eu vou dar aqui um Ctrl C, vou armazenar esse valor, porque nós vamos precisar dele ali na frente. Posso salvar, salvar. Eu vou vir aqui apenas limpar esses avisos aqui que aparecem quando algum pacote é perdido na rede ali. Bom, feito isso, a gente vai acessar agora essa parte aqui do SCADA-BR, que é o scripting. Nós vamos clicar aqui em adicionar scripting. E primeiro eu vou colocar um nome aqui para ele. Eu vou colocar, por exemplo, RGB vermelho. Certo? Então, isso daqui vai ser o scripting que vai ter que ser executado quando eu quiser que o LED fique vermelho. Eu vou adicionar o RGB aqui, o data point RGB, para que ele tenha interação com esse scripting. É preciso fazer isso para que ele possa interagir com o scripting. E como eu vou estar tentando mexer com um data point, eu também tenho que adicionar aqui comandos para data points. No caso, eu vou renomeá-lo aqui para DP, de data point, e clicar em adicionar. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o objeto data point e vou colocar a função write data point. Ela tem 2 argumentos. Primeiro, o data point que vai ser escrito e o valor a ser escrito. No caso, o data point que vai ser escrito tem que ser declarado com XID. Você coloca entre aspas simples o valor de XID da tag do data point que você quer alterar. No caso, esse aqui é aquele valor que eu copiei lá da tag RGB agora há pouco. Você vem aqui, coloca uma vírgula e estabelece o valor a ser escrito. No caso, eu já tinha feito alguns testes previamente e eu sei que o valor específico para gerar vermelho puro naquele algoritmo é 3840. Eu venho aqui, fecho parêntese, dou um ponto e vírgula e clico em salvar. Agora eu vou executar um passo a passo parecido aqui para as outras 2 cores, que serão o verde. Vou associá-lo ao RGB, criar um elemento DP de tipo dataPoint, coloco dataPoint.write dataPoint, abre parênteses, entre aspas simples, o dataPoint, e o valor fixo aqui para achar verde puro é 240. Deixa eu vir aqui salvar.
E a gente adiciona agora um último data point, um RGB azul. A gente cria aqui um contexto com o RGB, declara aqui data point como DP, adiciona dp.write data point, entre aspas simples, o XID, e o valor constante para gerar azul é 15. Salvar. Bom, essas 3 ações de scripting já gerariam as funções que eu disse agora há pouco, de escrever as cores puras no LED. Contudo, também seria interessante deixar um scripting apenas para desligar o LED RGB, já que também é uma função que vai ser bastante requisitada. Então a gente vai adicionar mais um scripting relacionado ao ponto RGB, com uma ação de escrita de datapoint, datapoint.write datapoint. A gente vem aqui, aspas simples, XID, valor 0. E a gente salva esse script. Bom, feito esses quatro scriptings e todos eles salvos, a gente pode agora retornar lá para a representação gráfica. Representação 1, foi a que a gente criou agora há pouco. Clica aqui em editar. Eu vou fazer uma coisa, eu vou mudar a largura desse botão, porque eu vi ali na hora que a gente executou que ele ficou um pouco estreito. Então eu vou mudar aqui para que o texto caiba melhor ali. Bom, tirando esse detalhe, a gente vai vir aqui agora e vai colocar um botão script. A gente vai inserir ele, colocar nessa região aqui, e a gente vai inserir agora aqui, por exemplo. A gente vai escrever um texto vermelho e vai associar o script RGB vermelho. Salva. E a gente coloca por aqui. Mais um botão. Esse aqui vai ser verde. A gente associa ao RGB verde aqui, dessa forma. Posiciona aqui. A gente adiciona mais um desses botões. Esse aqui vai ser o azul. A gente associa o script RGB azul. E, por último, a gente adiciona mais um com o RGB desligar, chamado desligar. E salva. A gente pode guardar isso aqui. A gente pode dar um salvar aqui na nossa interface. Agora as nossas funcionalidades foram mantidas, como por exemplo ligar e desligar o LED. Pressionar o botão, aparece ali. Mudança do valor do potenciômetro causa uma geração ali no nosso gráfico cartesiano. Escrever um valor analógico aqui ainda causará uma mudança no valor do LED. Dessa forma, contudo, o botão vermelho faz com que o LED fique automaticamente na posição vermelha, sem que eu precise me preocupar em digitar o valor. Mesma coisa para o verde, para o azul e para o desligar. Dessa forma, nós temos uma interface gráfica que não só segue o projeto, como também vê a tendência de utilização de alguns valores e também já deixa esses botões prontos aqui para que o usuário não tenha que vir aqui e digitar toda vez que, por exemplo, ele queira um valor pré-definido aqui de cor. Você ainda pode, em cima daquelas ações, escrever qualquer outro valor dentro da gama que foi especificada no início. Contudo, se você quiser uma das cores elementares ou desligar o LED, você já tem também aqui as funções. Bom, então essa foi a interface gráfica, o objetivo desse vídeo aqui. E atento que o SCADABR também deixa a função aqui de full screen, que você quiser não ver os avisos em volta e tudo mais. Aí está a interface gráfica funcionando em toda a sua glória, aí prontinha, analisando o sistema e permitindo que eu escreva e leia os valores relacionados a ele. É isso.